Olá, estamos dando início ao primeiro episódio do nosso podcast Pode Sem Cash, por dentro da atenção primária. Esse podcast era para a disciplina de interação comunitária, ministrada pelo professor Gleison, e os alunos participantes são a Alice Gabriele, Ana Caroline, o Cleito, Joane, Calista, Pedro e Yasmin. Isso. Esse podcast ele tem a intenção de aproximar você, o público, sobre a rotina, né? Como funciona o sistema de saúde. A gente, durante a exibição desse podcast, a gente tem a intenção de receber vários convidados aqui, desde os usuários do sistema até os gestores de saúde. Bem, e para dar início, vamos conhecer um pouco sobre o nosso primeiro entrevistado. Oba! Que é um usuário de sistema de saúde do bairro dele. Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo. O senhor pode estar se apresentando, o seu nome. Obrigado. Falar um pouco sobre você. Eu me chamo Josenilson Fonseca, sou morador do bairro Cambolo, né? E já moro aí nesse bairro durante já 25 anos e utilizo sempre os postos de saúde, né, do bairro. Certo. E o senhor disse que utiliza esse serviço, né, do postinho de saúde, como o senhor bem falou, com muita frequência? Periódico, né? Porque assim, como eu tenho algumas comorbidades, no caso diabetes, pressão alta e colesterol, então eu me utilizo de sempre estar sendo acompanhado pela médica, né, do posto, e através de fazer exames, receitas, e aí ter esse acompanhamento. Então, esse período periódico que eu citei, em 6 meses eu estou sendo acompanhado. Entendi. E me diz uma coisa, o senhor já ouviu falar em saúde da família? O que o senhor entende sobre esse programa de saúde da família do postinho de saúde lá que o senhor tem sido acompanhado? Como é que o senhor vê o papel dessa unidade lá básica de saúde no bairro do senhor? Então, eu acho muito importante porque tem famílias que necessitam de estar sendo esclarecidas pelo o tipo de exame, as situações de enfermidades, e essas visitas em casa, né, fica mais propícia para a gente ter um relacionamento com os funcionários do posto, né, para nos esclarecer mais dúvidas, porque no posto em si normalmente é difícil, porque a gente tem que fazer aquele, como é que se diz? A triagem. A triagem, o né? agendamento. Tem a triagem, aí faz agendamento para poder passar pela médica. Então é muito mais difícil, mais demorado. Entendi. E quando a visita é no lar, fica mais fácil de a gente esclarecer algumas dúvidas. Então a família do senhor, não somente o senhor, também faz uso desse tipo de serviços lá do postinho de saúde. Sim, sim. Ainda que com as dificuldades que o senhor relatou, a família do senhor faz parte ali daquela rotina daquela UBS, participa ali dos programas, tem assessoria, tem a visita domiciliar. Acredito que por vez já tenha feito algum tipo de vacinação lá no postinho de saúde também? Sim, referente à vacinação, né, os familiares, todos já estão devidamente vacinados, né, justamente devido ao acompanhamento que é periódico e sendo feito. Quando o senhor não é atendido pela UBS, pelo posto do seu bairro, o senhor consegue atendimento em outra unidade ou não? Só se limita ali do seu bairro? Então, existem alguns casos que a gente consegue, né, através de conhecimento, amizade, que um outro posto consiga nos atender. Mas é mais complexo porque normalmente eles querem que atenda no próprio bairro, né? Entendi. Sim. Como o senhor falou, né, que a questão da saúde da família é importante, porque tem a visita domiciliar, né? E o programa de saúde da família, ele permite que o senhor, como paciente, como usuário desse sistema, tenha atendimento também acompanhado por um dentista, também por psicólogo, fisioterapeutas, tudo isso referente à sua unidade de saúde. O senhor já usou algum desses outros serviços, como atendimento odontológico, ou já precisou, ou ficou sabendo que na sua unidade tinha... Sim, então, eu já fiquei sabendo, até devido ao acompanhamento, mas é muito difícil essa marcação
para tratamento odontológico, porque a demanda é muito grande e talvez a quantidade de médicos que atendam é pequena. Então, às vezes, pela necessidade, leva-se muito tempo para a gente conseguir marcar, e aí está toda a dificuldade. Se eu perguntasse hoje ao senhor qual seria a maior dificuldade do senhor em ter acesso a essa prestação de serviço, seria exatamente essa dificuldade de marcar a consulta. E que por vezes o senhor procura outro postinho, porque no postinho do bairro do senhor o senhor não consegue ser atendido, é isso que você está me dizendo? Corretamente. Entendi. Sobre os profissionais que estão ali no seu bairro, na sua unidade de saúde, o senhor saberia dizer quem são eles e quais são as funções que eles estão ali? Na verdade, eu conheço só a que faz a prestação de serviço visitando as casas, que é a Ana. Agente de saúde. Agente de saúde do bairro. A enfermeira de lá do bairro, do não responsável? Não conheço. Você sabe se a unidade do senhor tem uma médica nesse momento? Ou tem, tá? Olha, até o ano passado, 2022, estava em falta, né? Eles iam deslocar ou contratar alguém para estar suprindo essa falta. Mas até então, como o ano está iniciando, eu também não retornei ainda lá, eu não saberia dizer se agora está tendo essa médica. No caso da falta dessa médica, os atendimentos estão sendo suspensos ou foram remanejados? Alguns casos, sim, são remanejados no caso de fornecimento de receitas, aí remaneja para outro posto, mas para passar pela triagem, só no posto. Quando o senhor relata isso para a gente passa a entender que talvez a unidade básica do senhor não esteja com a eficiência no que diz respeito ao atendimento, porque a gente espera que essa unidade básica ela comporte 80% das demandas dos pacientes ali daquela localidade. E que essas outras demandas só sejam estendidas à UPA ou a um hospital quando não mais consegue ser resolvido ali naquela unidade. O senhor alguma vez já buscou uma unidade de pronto atendimento, a UPA, porque o senhor não conseguiu o atendimento na unidade básica de saúde? Não, para esses casos específicos não. A UPA só no casos extremos de enfermidades que normalmente é procurado, mas para o atendimento periódico, como eu falo, não, é só no posto mesmo. Agora, até porque, referente à demora, como a gente estava citando, eu já fiz até reclamações para a Secretaria de Saúde devido ao tempo de espera, que é muito. Às vezes, até mesmo para se pegar uma receita, você leva mais de 15, 20 dias para conseguir essa receita. E aí, o que acontece? O paciente que tem enfermidade mórbida, ou mórbida não, mas que tem enfermidade, fica difícil para pegar a medicação, porque depende daquela receita. E aí eles sempre falam que tem que agendar, tem que passar novamente pela triagem, sendo que o paciente ele já tem a receita, é só alterar, é só trocar. E aí essa é uma das dificuldades que eu vejo, pelo menos comigo, que acontece na unidade de atendimento. Eu tenho percebido que o senhor fala muito da doença, né, que o senhor já tem pré-estabelecida, salvo engano, diabetes, hipertensão. Sim. E eu vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor sabe que essa unidade básica de saúde do bairro do senhor oferece outro tipo de atividade, outro tipo de serviço, para além do que o senhor está me dizendo que o senhor busca lá, tipo campanhas de promoção da saúde? Você já participou de alguma dessas? Alguma sala de visitas, né? Que quando o senhor vai buscar medicamentos, já foi assistido, informado um pouco mais sobre Não, nunca fui informado. Até porque tem o atendimento da farmácia, quando a gente vai requerer ou a médica receita, na farmácia não tem todos os medicamentos e às vezes até o tratamento da atendente é meio rude, né? Porque acha que é um favor que a gente está sendo oferecido, e na verdade não. Então assim, a gente fica às vezes até constrangido. Retornando ao serviço que eles oferecem, no caso da odontologia, como a gente já citou anteriormente, é muito complexo, porque às vezes a gente acha que selecionar as pessoas para serem atendidas,
né? Então, às vezes, a gente tá ali na fila, entra na fila, sai da fila e não é atendido. Outras pessoas, a gente vê que a prioridade já passou ali 2 vezes na nossa frente. Então, tem essas reclamações, mas eu sempre faço essas reclamações. Quando eu percebo que acontece isso, aí eu ligo logo para o 0800 para a Secretaria de Saúde. Quando o senhor falou que tem diabetes, tem hipertensão, quando o senhor vai renovar a receita, o senhor passa por algum tipo de triagem, algum tipo de atendimento para acompanhar ali seu nível de açúcar ou não? Olha, eu já tenho, desde quando eu descobri essas enfermidades, já tem uns 3, 4 anos. Mas já se trocou 3, 4 médicos, então nunca é o mesmo, nunca é a mesma opinião. E aí eu mesmo às vezes me como é que se diz? Medico, porque até mesmo na receita eu vou dizer, olha, acrescenta esse aqui outro, porque eu vi falar que aquilo ali. Aí eles vão acrescentando, eu vou fazer os exames, graças a Deus os exames dá tudo positivo. Mas assim, é sempre um médico diferente. Nunca é para ser aquele para estar me acompanhando. Já foi encaminhado alguma vez ao nutricionista para dar orientações, porque não sei se o senhor sabe, o fator da questão alimentar, né, os hábitos de vida do paciente, eles colaboram muito para a qualidade de vida do paciente, né? Porque o paciente ele já é diabético, já tem uma diabetes pré-estabelecida, né, que é esse aumento, né, da glicose, que muitas vezes a gente que o corpo não consegue dar conta, mas a gente entende também que campanhas educativas, contato com profissionais da área de nutrição pode estar melhorando a qualidade de vida do senhor. Multidisciplinar. Isso. O senhor pode ser atendido pelo médico, pode ser encaminhado pelo nutricionista, pode também fazer atividades, né? Participar de atividades físicas também. Tudo isso é encaminhado e gerido pela SUBS. O senhor alguma vez já recebeu uma visita domiciliar do médico? Não, nunca recebi, porém já fui encaminhado para nutricionista, né? Referente à alimentação. Eu até andei me adequando à alimentação que foi me passada, mas é complexo a gente seguir a risco, né? Então... Entendi, olha só. Sobre os serviços que são oferecidos, né, pelo SUS, no atendimento à saúde da família, o senhor sabe quais o senhor tem direitos e quais o senhor utiliza dos serviços do SUS ali? Não, os quais eu teria direito não, mas eu uso. O que eu acho que tem que ser usado, eu compro. O senhor vai quando o senhor tem a necessidade. A necessidade. Não, mas não vai, entendi. A questão da farmácia, o senhor utiliza. A questão de exames também, né, que são ofertados pelo SUS, o senhor utiliza. Assim, como eu falei, eles às vezes encaminham, né, o médico para a gente fazer os exames, né? Tem o posto de saúde, como é que fala? Para fazer os exames, o ambulatório, né? Eu faço, levo a requisição e sou atendido. A gente também tem no serviço do SUS o agente de endemias, né? Aquele que vai fazer a visita ali na sua casa para saber sobre a dengue, né? Sobre o controle, passado para a UBS, para a gente fazer um mapeamento, né? De como tá a questão aqui em Porto Seguro. Acho que ultimamente está tendo muitos casos de dengue. E através do serviço do SUS, né, juntamente com os postos de saúde, essa integração entre a vigilância sanitária, que a gente consegue ter esse mapeamento, né, desses dados, dessas doenças que aparecem eventualmente no nosso território. O senhor sabe me falar se a comunidade lá do seu bairro, se os líderes comunitários, eles participam das discussões, né, dos problemas de saúde aqui em Porto Seguro, se tem um conselho, alguma comissão, ou se você já ouviu falar que existe esse conselho? Saberia dizer que a comunidade não participa, né, em si. Se porventura é um ou outro, mas não é uma coisa que ainda não é divulgada, mesmo eles visitando os lares, eu acho que, pelo menos no meu, nunca foi falado desse conselho, para a gente participar, para estar cobrando, mas pode se mudar. A questão é que no nosso território a gente tem um conselho de saúde, né? Que
formado por representantes dos médicos, um representante do usuário do sistema, de várias categorias, né, do sistema de saúde, para a gente entender, né, como está funcionando esse atendimento ao público e o que pode ser feito para melhorar, né, quais são as demandas futuras, como deve ser investido até o dinheiro na saúde. E é importante, né, a participação comunitária. Então, o senhor não sabia que existe esse conselho e nunca participou. E um dos estados também é referente essa participação até no próprio posto, porque às vezes ele tem aquele setor ali de reclamações, mas aquilo parece que não surte muito efeito, porque a gente reclama da demanda, da espera, do atendimento e nada é modificado, alterado, continua, entra ano e sai ano, mesma coisa. Então, assim, já que tem esse conselho, ele tem que estar sendo trabalhado, né? Porque as famílias, eu acredito que uma boa parte da comunidade não tem ciência desse conselho e nem da efetividade dele. Pronto. Como é que o senhor acredita que seria um atendimento com maior qualidade? Como é que o senhor acredita que esse atendimento poderia ser feito com maior qualidade? O que o senhor tem a nos dizer sobre isso como usuário? O atendimento, né, é no tempo hábil, é a educação, o tratamento, né, com as pessoas que buscam, sem selecionar pessoas, né? Esse é um atendimento de qualidade, né, porque a pessoa já vai ali no estado enfermo, né, doente, e quer ser bem atendido. Então, até mesmo para a autoestima dela, né, melhorar. Quando você, no seu relacionamento com pessoas, você é atendido, a pessoa tem um acolhimento maior. Tem um acolhimento maior, né? A pessoa até ali vai servir para a saúde dela. A saúde mental, né? A saúde mental, a gente né? não tem falado, né, dessa importância do ser acolhido, de se sentir confiante numa consulta, de sair de uma consulta, ou até mesmo de você estar numa dúvida de um hábito de vida e você procurar um profissional de saúde desse hábito de vida esclarecido, porque como a gente está tentando frisar desde da nossa entrevista, a unidade básica de saúde, ela também visa a promoção da saúde, né? E pelo que eu entendi, esse ponto de vista aí, ele está sendo negligenciado. E que não só esperar que o paciente ou que o usuário vá buscar o serviço, né? Fazer esse atendimento, essa prevenção, né? No caso do diabetes, fazer esse controle melhor da doença. Eu tenho um tratamento que eu faço com uma médica que é referente a... Esqueci agora que deu um branco. Acontece, né? Então, mas assim... Ela examina e ela relata, conversa. A dermatologista? A dermatologista, né? Para que eu venha entender do que está acontecendo. E isso ali a gente sai e chega, parece que aquilo ali já é o primeiro tratamento, né? Logo no atendimento. Nem precisa do medicamento, nem só da escuta, né? Só da escuta. Você acompanha todo o processo, né? Toda a avaliação. Sim. Pronto. Você vai encerrar? Bora. Então, senhor Nilson, a gente quer agradecer. Obrigado. Pela sua participação, pela sua disponibilidade, né, em estar aqui ajudando a gente, né, a construir esse podcast. Eu acredito que alguns ouvintes ou muitos ouvintes vão se identificar, né, com essa situação, porque é muito parecido nas comunidades quando a gente chega, né, nas UBSs, mas que a gente também possa usar para melhorar, né, esse serviço, que a gente consiga entender melhor como usuário, como paciente e as demandas, né, que ele tem, que a gente consiga, né. Como futuros profissionais de saúde, médicos, que a gente possa ser a diferença, que a gente consiga garantir que o paciente, ao entrar na UBS, ele saia de lá acolhido, saia de lá, né, com a sensação de que o que foi levado para o profissional de saúde, não apenas ao médico, mas ao enfermeiro, ao agente de endemias, ao agente de saúde em si, ao odontólogo, sejam ali solucionados. Tá? Nós, acadêmicos aqui de medicina da Faculdade Atenas, agradecemos imensamente a participação do senhor nesse podcast. Então, eu fico grato, né, pelo convite de estar aqui e de outras vezes que quiserem me chamar, estarei à disposição. Mas também deixar só um pontinho aqui.
né, referente ao que nós estamos falando, que me veio à mente agora, né, um tratamento num posto lá em Trancoso, onde um paciente se revoltou e devido justamente por causa disso, né, desse acolhimento que a pessoa não sentiu, ela se sentiu desprezada e aí agiu de uma forma até impensada, não vou dizer irracional, mas foi impensada. Então, assim, o acolhimento, né, já que vocês estão aqui se formando em medicina, né, quem está do outro lado, ele precisa ser ouvido, né, para que vocês dêem um diagnóstico, né, para que eles venham sair dali curados. Então, eu agradeço a oportunidade e estou aqui. Obrigada. Encerramos mais um episódio do nosso podcast. Você ouvinte, curta, né, e divulgue mais para que outras pessoas também possam ter a oportunidade, né, de conhecer mais sobre a gente. É isso.